2 Samuel, capítulo 2, verso 4. Todos encontraram? Amém? Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Vou repetir. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre toda a casa de Judá. Abra sua Bíblia também comigo agora no Salmo 133. Deus quer ungir você na sua casa. Deus quer ungir você na sua casa. Os homens te reconhecerão na sua casa. Salmo 133. Ah, que poesia linda. Durante essa madrugada eu comecei a ler esse salmo e falei, Senhor, que lindo é. Que precioso é esse salmo. Esse salmo é conhecido como o Salmo do Peregrino. O povo, quando subia para Jerusalém, eles cantavam esse salmo. O povo de Deus, todas as vezes que iam buscar a casa do Senhor, eles cantavam esse salmo. E é uma canção linda, e ela traz doçura na nossa vida. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ah, que doçura que é! Que doçura que é! Abra comigo também, Marcos capítulo 3. Deixa o Senhor ministrar teu coração hoje. Deixa a doçura das Escrituras entrar na tua essência. Marcos capítulo 3, verso 22. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 22, está escrito assim. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Belzebu e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E o chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não poderá subsistir, antes tem fim. Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. Aqui, nesse instante momento, as tribos já estavam dentro da terra prometida. Eles entraram na terra prometida pela liderança de Josué. E eles já estão divididos em suas terras. Todas as tribos pegaram uma parte das terras. Porém, nesse período, eles começaram a se distanciar um dos outros. Os irmãos começaram a guerrear entre si. E os irmãos começaram a brigar um com os outros. E nesse período, foi o período em que foi levantado os juízes, como Sansão. Inclusive, o profeta Samuel era um juiz nessa época também. Porém, a tribo de Judá escolhe Davi para ser o governante daquele momento. E agora, neste momento,
Davi, ele é ungido na sua tribo. Ele recebe agora a unção dos homens da sua tribo. E ele é reconhecido por sua tribo. Nesse período de juízes, as regras, elas eram regidas conforme cada juiz queria, do seu jeito próprio, do seu modo de querer fazer as coisas. E não tinha mais lugar certo para adorar a Deus. Não tinha templo ao qual eles pudessem se reunir como tribos e adorarem a Deus. Os santuários eles tinham no norte, tinham no sul, tinham vários santuários. Santuários de vários deuses. O povo de Deus estava dividido. As famílias estavam divididas. Os irmãos estavam divididos. E a finalidade dos reis ali era que as leis viessem a cumprir, mas estava muito desordeiro por conta da divisão que estava acontecendo. E o povo de Deus começou a sofrer. E o povo de Deus começou a desejar um novo período. E eles começam a clamar a Deus por um rei. E eles começam a clamar a Deus por um rei. E Deus ouve o clamor do povo dele. E Deus, ele elege o governante de Israel, que seria Saul. Pensa num péssimo rei para Israel. Ele foi um rei não bom para Israel. E os conflitos internos começam a acontecer de maior intensidade. E aquilo que para eles seria a solução começa a ter maior intensidade. E com a morte de Saul, houve uma grande guerra civil entre as tribos. E a tribo de Judá agora, ela escolhe como rei deles Davi. Nesse período que Saul morre, Davi já tinha sido ungido no governo de Saul pelo profeta Samuel no esconderijo, no secreto da sua casa. Igreja, Deus estabelece reis em lugares secretos. Deus estabelece reis em lugares secretos. Agora, do período do secreto, da unção secreta dentro de casa, Davi sendo reconhecido pelos seus, ele sendo reconhecido pela sua família, agora ele passa a ser rei de uma tribo, da sua tribo. E pensa numa guerra civil sangrenta. Era assim, ó. O reino de Judá contra 11 tribos. E claro que o reino de Judá prevalece. E começou a briga aqui entre a nação de Israel. E Judá prevalece sobre todas as 11 tribos, numa terrível guerra sangrenta entre irmãos. Numa terrível divisão entre irmãos. É algo horrível está acontecendo. Judá vence
E Davi torna sobre todo Israel o rei da nação. Mas eu não vou entrar nesse assunto da terceira unção. Eu quero trabalhar com vocês sobre um Deus que aumenta territórios, sobre um Deus que estabelece lugares para nós. Davi, quando se torna o rei de toda a nação, ele é um rei maravilhoso, é um rei muito bom. E nós vemos o decorrer da história, ele estabelece um culto a Deus que não tinha, o povo estava disperso. Cada tribo adorava o Deus que assim achava. E ele estabelece também o sistema levítico. Ele estabelece também o sistema de coral. Isso como já rei de Israel, não rei da tribo. E aqui nós lemos no Salmo 133, ó quão bom que os irmãos vivam em união. Uma casa dividida não pode subsistir, queridos. Uma casa dividida não pode subsistir. Eu não vim aqui para julgar a tua família. Eu não vim aqui apontar os erros que está dentro da sua casa. Mas eu vim anunciar para vocês que é bom que os irmãos vivam em união. É bom que os irmãos vivam em união. Casa, conforme o pastor Isaías disse no primeiro dia, significa tabernáculo, morada. Mas eu quero trabalhar a casa como lugar da família, como o lugar da tribo. Uma família dividida, ela cai. Divisão é tão sério. Divisão é uma coisa tão danosa que derruba uma família. Uma família é derrubada quando ela está dividida. Uma igreja, ela é derrubada quando ela está dividida. Uma nação, ela é derrubada quando ela está dividida. Divisão é extremamente danoso. Igreja, Deus move na unidade. Deus move na unidade. Deus espera que a nossa casa haja em união. Ele espera isso de nós. A glória de Deus se manifesta em ambientes de unidade, em ambientes de comum acordo, em ambientes em qual nós pensamos a mesma coisa, sentimos a mesma coisa, vivemos a mesma coisa. Os discípulos, diante do dia de Pentecostes, eles estavam unidos em um só propósito. E na unidade dos discípulos, Deus ordenou a bênção e a glória veio sobre os discípulos. Atos 4, nós vemos a mesma glória de Atos 2 se repetindo, porque eles acabaram de sair da prisão e eles unidos em um mesmo propósito, Deus estremece o ambiente que eles estão. Deus estremece o lugar. Deus manifesta a glória dele quando estamos unidos como família. Quando estamos unidos de acordo. Quando estamos unidos. Quão bom, o salmista fala. Quão bom, quão suave é. Deus, ele move na unidade.
E Satanás sabe disso. Ele sabe tão bem sobre isso que ele semeia a contenda, a dissensão, mas o grupinho dele é bem unidinho, viu? Mas o grupo dele não expulsa a eles mesmos, porque ele sabe o valor da unidade. Ele semeia divisão, mas eles não se dividem. Por isso que aqui Jesus fala a respeito disso. Satanás está tentando, todos os dias, dividir a igreja, a família, a tribo, a nação. Porque quando pensamos coisas diferentes, porque quando agimos de modo diferente, existe confusão, existe facção. A forma que nós conduzimos os nossos relacionamentos em casa, na tribo, na igreja, na sociedade, podem nos desconectar do relacionamento com Deus. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Com bom e com suave, que os irmãos permaneçam em união. Eu imagino Davi vivendo uma guerra civil com os seus irmãos. E agora ele começa a escrever o salmo e ele percebe quão valioso é estar unido com os irmãos dele. Que tristeza era estar distante dos meus irmãos. Que tristeza era. Maridos, uma forma errada de você tratar a sua esposa, uma forma errada de você tratar a sua mulher, simplesmente impedem as suas orações de serem eficazes. 1 Pedro 3,7 fala sobre isso. O modo em que o marido trata a esposa prejudica o relacionamento com ela e com Deus. Ah, quão bom e quão suave que as esposas e os maridos vivam em bem, em unidade. Oh, quão bom e quão suave. Por que que as minhas orações são impedidas? Porque uma família dividida não subsiste. Uma família dividida, ela cai. Ela não permanece de pé. Um casal dividido fica sem propósito. Que coisa horrível que é quando brigamos uns com os outros e precisamos passar em corredores pequenos, estreitos, e nos trombamos com o ombro sem olhar na cara um do outro. Maridos, tratem bem as vossas esposas. Quando a palavra de Deus diz, mulher, que você precisa se submeter ao seu esposo, está dizendo de uma liderança. Está falando de uma cabeça. E olha, não é só de marido crente, não. Desculpa falar isso para você. Sinto muito se o teu marido não é crente. Mas eu vou dizer para você, existe uma bênção quando estamos debaixo da unidade. Mulheres que vivem a tentativa de governar os seus lares, as casas caem. Não existe um jeito melhor de se viver que não seja unidos em um mesmo propósito, em uma mesma visão.
Submissão não é viver debaixo de escravidão. Submissão é um modo reverente de respeitar o outro e respeitar aquilo que Deus estabeleceu. Uma casa dividida, ela não prospera. Uma casa dividida, ela não prospera. Se você não honra a aliança do casamento, Marcos capítulo 10, verso 11 e 12 fala sobre isso. Quem não é fiel ao seu casamento, está falando de adultério. Aquele que não é fiel ao seu casamento, a casa, ela cai. A família, ela é destruída por causa da desunião do casal. Oh, quão suave, oh, quão bom é que os irmãos vivam em união. Não vim aqui para exortá-los de um modo duro, mas vim aqui para despertá-los sobre uma unção poderosa. Uma unção que despedaça julgos, que desfaz a obra do inimigo, que se chama unidade. Isso é tão perfeito, isso é tão lindo. Quando não perdoamos, o perdão será retirado de nós. Mateus 6, 14, 15 diz isso. Você precisa perdoar o seu irmão, porque senão o perdão será retirado de você. Isso é espiritual, querida igreja. Judá entendeu o valor da unidade no espírito deles. Davi entendeu o valor da unidade no espírito deles. Por quê? Porque uma tribo dividida não subsiste. Se queremos ir em ambientes de oração, vamos ter que entender a união. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 fala sobre isso. Se você quer alcançar lugares gloriosos na oração, você precisa aprender o valor da unidade. Unidos em um só propósito. E o Espírito veio sobre eles, e todos foram cheios do Espírito. E todos foram cheios da presença. E aquele ambiente se tornou um lugar propício para sinais, prodígios, maravilhas, milagres, unção, glória de Deus se manifesta com unidade. Uma igreja dividida não fica em pé. Uma igreja dividida não fica em pé. Brigas, contendas dão lugar à ação de Satanás. Problemas não resolvidos abrem portas para que o inimigo haja. Quais são os problemas que você não resolveu até hoje? Com esse seu irmão aí do lado, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o teu vizinho. Sabe o que a gente faz quando o vizinho irrita a gente e a gente paga aluguel? A gente muda de casa. Não adianta fugir de problemas. Eles têm que serem resolvidos, porque senão o inimigo vai continuar agindo na sua vida. Não adianta mudar de igreja. Muitos já passaram por esse processo. Mas não adianta mudar de igreja por causa dos problemas, por causa de coisas não resolvidas com os seus irmãos.
Isso só abre brecha para que Satanás haja. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para prover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Oh, aleluia! Isso é glorioso! Vamos nos resolver, nós precisamos nos resolver. Na unidade, o Espírito move. A falta dela significa a ausência do mover. Nós acabamos de ler isso. A falta da unidade significa a ausência do mover. A ausência do mover na tua família. A ausência do mover na tua tribo, na tua parentela. A ausência do mover na igreja. A ausência do mover na nação. Quando nós praticamos palavras torpes contra os nossos irmãos, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Como isso é sério. O quanto isso é sério. O quanto isso é sério. Pastora, como que eu vou garantir a unidade? Porque eu iro? Ui, como eu iro. Ira é um sentimento, queridos. E Jesus nos ensina a respeito disso, a Bíblia nos ensina sobre isso. Ireis, mas não pequeis. Você pode ter raivinha, você pode ficar nervinho, mas não abra a tua boca para falar palavras contra o seu irmão. Porque ira é um sentimento, e sentimentos são dominados. São dominados pelo Espírito, porque Ele é a palavra que precisamos. Então, irou, fica com raivinha, com nervinho, mas não vai arrumar treta, não. Por favor. Sabe? Você é reflexo do secreto. Você é reflexo da intimidade que você tem com Deus. E tudo aquilo que você vive entre irmãos é o que reflete no teu espírito com Deus. Oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Qual que é o segredo de permanecer na unidade? Em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer, ou seja, o mesmo sentimento e o mesmo pensamento. Uma mesma coisa, todo mundo pensando igual. Toda a igreja pensando, sentindo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável. Davi se refere a isso como uma unção de óleo. E agora que eu vou começar a ministração. Queridos, o Salmo 133, ele é lindo. Nossa, como ele é poderoso para nós. Como ele é poderoso. O amor entre irmãos é
é como um óleo. O amor fraternal é como um óleo que é derramado do cabeça até a orla. É como o óleo que desce na cabeça do sacerdote e vai passando pelas tribos e vai tocando toda a orla. Isso fala de algo abundante. O amor entre irmãos é algo abundante, que derrama tanto, que alcança todo o corpo, que todos são alcançados pelo óleo que vem do alto, e ele vem em abundância, ele cai, ele derrama, ele vai derramando, ele vai descendo sobre a cabeça, e passa pela barba, e vai tocando toda a sua veste, e vai tocando todos que estão ligados nesse corpo, que estão ligados todos os membros que estão conectados a esse corpo. Esse óleo é tão precioso, ele é santo. Esse óleo da unção aqui, que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, fala de uma especiaria diferente, uma especiaria valiosa que era só para esse tipo de unção. Era um óleo misturado com ervas perfumosas, com especiarias com bom perfume, e era suave. Esse perfume, ele era tão intenso, ele era tão importante, que quando aquele óleo era derramado, todos ao redor percebiam o bom perfume desse óleo. Aqui o salmista Davi está nos levando a interpretar que quando era derramado o óleo em abastança, o ambiente ficava perfumado. O amor entre irmãos, ele é untado com o óleo perfumado do Senhor. Ele é untado com o óleo precioso do Senhor. A unção, ela é preciosa. A união perfuma. A união alegra corações. Não é assim? Quando nós estamos unidos, nós ficamos alegres. Quando nós estamos unidos, nós sentimos bons cheiros, bons perfumes. O óleo, ele percorria todo o corpo do sacerdote. Era da cabeça até a orla, todo ele. Por isso que é bom que os irmãos vivam em união. Por isso que é bom, o amor de irmãos é como o óleo. O amor fraternal é como o óleo. É aromático, é precioso, é acentuado. E aí ele continua falando e continua expressando a beleza que é o amor entre irmãos. O amor de irmãos é como o orvalho. O orvalho, durante a madrugada, ele molha o ar que está seco. E a terra que está sedenta. O amor entre irmãos, ele promove um tempo frutífico, porque terras secas são alcançadas
por vidas unidas, por irmãos na fé. O orvalho, ele traz a abundância. O orvalho, ele traz o frescor do calor. Ele traz o frescor do calor escaldante de paixões de homens. O amor entre irmãos, ele traz frescor em corações. O amor entre irmãos traz unidade. A unidade traz bênçãos abundantes. A união é essa bênção que vem de cima e discorre sobre nós, debaixo do cabeça que é Cristo Jesus. Nós não podemos viver em divisão, igreja. Nós não podemos viver separados uns dos outros. Os nossos relacionamentos aqui, afetam o nosso relacionamento aqui. Nós precisamos viver em unidade, porque é bom, porque é suave vivermos em união. Coisa horrível é vivermos separados, brigados, distantes. Traz peso, traz cansaço, traz desgaste. Carregamos pesos de ausência, carregamos pesos de perdão não liberado, ficamos a vida inteira aprisionados. Oh, quão bom que os irmãos vivam em união. A igreja é o seu povo. Esse povo aqui que ajuda você a ser curado. Esse povo aqui que ajuda você a conseguir prosseguir na fé. Para de falar mal dos seus irmãos. Para de criticar o seu irmão. Para de provocar guerras civis dentro da tua tribo, dentro da tua nação. Para de provocar guerras dentro do teu lar, onde os irmãos vivem em união. Deus ordena a bênção para sempre. Entende? Sabe por que Deus move em conferências, em ambientes? Porque todos estão unidos em um só propósito. Em um mesmo pensamento, em um mesmo sentimento. Se nós prosseguirmos em união, Deus ordenará a bênção dele para sempre no nosso meio.